Depois na hora de salvar fica aí, tá? Olá, 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 boa noite. Boa noite a todos. Paz a todos que estão entrando. Monique Reis, Lili Matos, Gil Alves 20, Henrique Augusto, F. Lucão, Luan Ribe, Pastor Marcelo, Moraes 6130. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, temos hoje uma live muito especial, né? Estarei conversando daqui a pouquinho. Na verdade, vai ser uma ministração da pastora, da profeta Cida. Profeta Cida Nicolau vai estar aqui daqui a pouquinho ministrando a respeito da quebra de maldição familiar, restauração da família. Então, daqui a pouquinho, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Paulinha Puff, boa noite. Henrique Gomes, Ellen Martins, Leandro José. Aleluia, glória a Deus. Sônia Rocha, José Edivan, Luca Nito. Fabiana Augusto, Dani, é isso aí, estamos todos aqui na expectativa, né? Estamos na semana de cura e libertação, uma semana muito, muito especial, muito propícia, né? Que nós programamos para estar aqui presencial, mas Deus não quis assim, né? Então estamos aqui online. Deixa eu só chamar a profeta Cida. Ela faz parte do Ministério Reina, líder da Companhia dos Profetas, Conselho de Oração das Américas e do Transforma o Mundo, direção da coalizão dos ministérios. Ela vai explicar direitinho, ela vai se apresentar. Deixa eu só chamar aqui. Aqui ela já vai... Ela já vai entrar, profeta Cida. Glória a Deus, boa noite. Boa noite, profeta. Tudo bem? Boa noite, minha linda. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estávamos esperando por esse tempo precioso, esse tempo maravilhoso. Que bom, né? Amém. Que bom que você Amém. pode estar conosco nessa semana que nós separamos com tanto carinho, né? Para estar falando sobre cura, sobre restauração, né? E o tema que você vai estar falando hoje com a gente é a restauração da família, quebrando as maldições. E nós estamos aqui todos, né, com os ouvidos abertos, coração aberto para receber tudo isso que você tem, toda essa bagagem, esse conhecimento nessa área. Então, assim, é um prazer. Agora eu gostaria que você se apresentasse, orasse, fizesse tudo que tem que fazer, já começasse trazendo para a gente esse conteúdo tão brilhante, tão rico. Amém, amém. Bom, como você disse, eu sou Cida Nicolau, né? E sou presidente do Ministério Reina, Rede de Intercessão Nacional. Então, meu ministério, eu sou profeta, né, profeta de ofício, e sou líder de intercessão mesmo, né, que eu creio assim, todo profeta, eu sempre digo a mesma coisa, né, todo profeta, ele é intercessor, né, não tem como você não ser intercessor. E o lugar onde o profeta se move é na adoração e na intercessão, né, é o nosso lugar, é onde nós nos movemos, onde a gente chega e faz. E a intercessão é um instrumento de Deus, é uma arma que o Senhor nos dá para poder alcançar o propósito, porque o profeta ele tem que gerar as coisas, né, para acontecer.
Então eu creio que é o lugar onde ele tem que estar, que é a intercessão, onde ele move para que gere todas as coisas, gere aquilo que está no coração de Deus, né? Então preparar tudo para que o Senhor possa trazer aquilo que ele tem para a nação. Né? Então, esse é o meu ministério. E eu sou líder da Intercessão Continental, sou uma das líderes, né? Junto com outros líderes. Nós temos rede de redes em todos os países da Iberoamérica. Faço parte do Comitê Executivo do Conselho de Oração pelas Américas. Faço parte também do liderazgo, né? Liderança de Transforma o Mundo. E aqui no Brasil também sou diretora na área da família, da Coalizão de Ministério do Brasil. Amém. Ô, glória. E Só também isso, agora né? nós estamos coordenando... Não, ainda tem mais. Tem mais. Aí nós temos... Hoje também nós temos as torres de oração, das torres de intercessão 24/7 no Brasil. Então, que é o que nós estamos fazendo agora, nesse momento mesmo, ativando as torres de intercessão no Brasil. Nós estamos no 27 estados do Brasil com torre 24/7. Né? Então, eu e mais um grupo que trabalha comigo, e nós estamos trabalhando essa intercessão no Brasil para tudo isso que está se movendo aí. Então, tem estados do Brasil que nós já temos mais de 10 torres ativadas, funcionando. Né? Então, nós estamos bem ativados. Amém, amém. Fica feliz com isso, né? Que assim, eu me descobri profeta também, mas faz pouco tempo, 1 ano mais ou menos, né? Então, assim, tenho muito que aprender, né? Então, estou aqui com o coração aqui querendo aprender, saber, né? De todo esse conteúdo, né? Toda essa caminhada que você já tem, né? Nessa área, profeta, oh, glória a Deus. Eis-me aqui para te ajudar. Amém. 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 Fica à vontade, já pode, a hora que você quiser, já falar sobre o assunto, já vai, começa ministrando já. Glória a Deus, glória a Deus. Então, essa é uma área, querida, que eu amo família, né? Eu sempre falo assim que o meu primeiro ministério, eu sou tudo isso aí que você viu eu falando, mas eu tenho um ministério especial, que é o de mãe. Eu sou mãe, eu amo família, eu amo cuidar da minha família, né? E eu tenho um testemunho muito forte de família. Então, eu creio assim que o Senhor me treinou aqui dentro, né? Dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha família, né? E eu sempre dou conselho e eu amo essa área. E eu sempre falo, esses tempos atrás, nós começamos a coalizão de Ministério do Brasil, né, que o apóstolo Coraiola é o presidente, e nós somos um grupo de diretores, eu fui convidada para ser uma das diretoras, e aí o Coraiola me perguntou, falou para mim, Cida, que área você quer? Eu acho que você tem que ficar com a área de artes e entretenimento, porque você é profeta, essa é a tua área, né, onde você pode se mover dentro de tudo isso. Eu da área artística e tudo mais, eu falei para ele, não, eu quero a área da família. Aí ele disse para mim, da família, e eu disse sim, porque eu creio assim que como profeta, nós temos que trazer o que Deus tem para a família no tempo de hoje. É uma área muito importante, é uma área que eu digo sempre que a família é a base de tudo, né? E é uma área que tá bem ferida, está bem... machucada, tocada pelo inimigo e por tudo, pela circunstância, tudo. Então, família é uma coisa muito séria. Então, quando eu vi vocês falando de família, tudo, eu falei, poxa, que importante que é isso, que lindo que é isso você falar. Então, eu creio que esse é um tempo que nós temos que falar muito disso, né? Então, eu tenho uma família, eu tenho 3 filhas, tenho 5 netos hoje, né? E 3 filhas. Eu tive 4, mas o meu filho partiu para o Senhor, então sobraram as 3 filhas. Hoje eu sou viúva, né? Passei uma vida assim muito, muito, muito difícil com o meu marido, né? Durante todo o tempo. Hoje não é dia de contar testemunho, mas tenho que falar algumas coisas porque é importante, porque eu creio assim que tem muita gente que está assistindo hoje e talvez vai assistir depois. Então, que é importante saber que não são as dificuldades que você passa, não é a luta que você passa dentro da família que você que Deus não vai te dar vitória. Não tem uma área que Deus não vai te dar vitória. O que nós precisamos é ter sabedoria para enfrentar cada situação e buscar no Senhor, porque o Senhor ama a família.
Então, ele não quer que a família se perda, né? Ele quer que a família continue junto, que a família cresça, que a família produza. Então, e eu ensinei os meus filhos com tudo que meu marido, né? O jeito que o meu marido era, né? Graças a Deus ele morreu salvo, abençoado, né? Mas nós passamos momentos muito difíceis com ele, porque eu me converti, eu já era casada, a Fernanda, que é a minha filha mais velha, já tinha quase 4 anos de idade quando eu me converti. Então, eu estava com um casamento que depois se tornou desigual, né? Então, o julgo desigual, porque eu fui para o Senhor e ele foi um pouquinho e parou e ele não quis. Então, toda aquela dificuldade que a mulher sente de não ter um marido cristão e tudo com os filhos, é uma luta bem grande, né? Então, e eu ensinei os meus filhos, o Senhor, eu pedi sabedoria para o Senhor, para poder cuidar dessa área. E os meus filhos, eu ensinei os meus filhos a amar o Pai, perdoar o Pai sempre, entender que aquilo que nós passávamos não era um problema deles, mas era um problema meu e do Pai. Não, eles não tinham nada a ver com isso. O Pai sempre amando as meninas, tudo com o Tiago, ainda ele teve um pouquinho mais de problema, por causa de ser filho homem, sei lá o que aconteceu, mas com as meninas ele sempre teve uma vida muito boa, muito, sabe, com muito carinho. E tudo isso fez com que eles nunca sentissem raiva do Pai. Nunca, sabe? Sempre perdoando, sempre amando. E hoje, com tudo que eu passei, né? Graças a Deus eu não tenho problema nenhum, graças a Deus perdoei, e eu mesmo ensinei ele o que eu pude, né? da palavra, então ele se converteu comigo, eu que fiz o enterro dele, foi tudo, e ele foi uma bênção, ele me pediu perdão por tudo, então foi tudo bem acertado. Mas as meninas, hoje, se você pergunta para elas e fala para elas, e teu pai? Elas vão contar para você o pai mais especial da face da terra, sabe? Que foi aquele pai que elas viram, aquele pai que eu ensinei elas a amar, né? Então eu digo que esse ministério de família é um ministério muitíssimo importante. O inimigo ataca, e ataca muito, né? Então, mas nós como de ter isso, de poder estar trabalhando essa área, ajudando os nossos filhos a entender direito a situação e não ter nenhum problema para que não venha nenhuma maldição, porque nós estamos falando de maldição, né? Então, sim, a maldição dentro da família é uma coisa muito séria, né? Eu quero ler uma palavra aqui, né? Que está escrito em Efésios 6, do versículo 1 até o versículo 4. Efésios 6. Diz assim: caminhando como pais e filhos, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa. Tem outros mandamentos com promessa, mas esse é o primeiro. Honra pai e mãe, né? Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então, a gente sempre cobra muito dos filhos, né? Por que acontece uma maldição? Por que acontece um problema na família que hoje nós, né, como líderes, enfrentamos muitos problemas quando a gente vê pessoas que traz assim, um histórico de maldição, uma coisa, sabe, que você tem que tratar. Mas a maioria dessas maldições que eles escolheram é um trauma, é um problema que aconteceu lá atrás, e que ele abriu uma brecha e veio essa maldição. Então, quando você consegue fazer a pessoa entender que ela precisa de perdoar, que ela precisa de resolver esse problema dentro dela, então ela é liberta, e aquilo ali para, né? Então você vê que sempre tem isso, e vem sucessivamente, vem acontecendo. Então, aonde que acontece isso, né? É muito interessante aqui, quando fala, né? Que honra teu pai e tua mãe para que vá bem, né? Prolongue seus dias sobre a face da terra. Né? Mas diz assim, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra, e diz, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, né? Isso é muito sério. Sim, muito importante, sério, é importante. muitas vezes nós pais
fazemos, fazemos, fazemos e cobramos dele. Não, a Bíblia diz que você tem que me honrar. Mas a Bíblia também diz que eu não posso provocá-los. A Bíblia diz também que eu tenho que pedir perdão, né? Sim, E aqui isso aí. na tradução da minha Bíblia, aqui da King James, eu gosto muito de Malaquias 4. Agora, durante a pandemia, nós falamos muito de Malaquias 4, né? Malaquias 4, no versículo 6, diz assim: Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos. E o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Então, eu achei muito interessante aqui, porque não tem como eu, mãe, me retratar perante meu filho diante de uma situação que aconteceu, não tem como ele não se converter e falar: mãe, é verdade, sabe? E acabar com aquilo ali naquele momento, né? Eu tive uma mãe, né? Minha mãe é italiana. Então, foi aquelas mãe bem firme, bem dura e muito séria, exigente. Ela exigia demais. Foi muito bom, né? Porque eu aprendi muito com toda essa exigência, com todo esse quadradinho. Deus me treinou e me capacitou para muita coisa. Só que aquilo lá era demais, as coisas que ela fazia. E aí, quando foi um dia, a minha mãe... Quando foi um dia, a minha mãe, depois que eu tinha me convertido, a minha mãe veio e disse para mim assim: olha, filha, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por tudo isso, né, que eu fiz para você, porque eu fiz no momento que eu não entendia. Eu era uma pessoa que não tinha entendimento da palavra, eu não tinha entendimento de nada. E aí, então eu fiz isso tudo, mas eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir para você que me perdoe. E isso tudo para mim foi muito bom, porque quando a minha mãe me pediu perdão, as coisas começaram a fluir de uma maneira diferente. Então eu entendo assim que nós precisamos de nos retratar. Retratar é importante, né? Eu me retratar para o meu filho, me retratar para minha filha, me retratar diante de situações que acontecem e que a gente precisa de resolver. Então, sentar e resolver os problemas. Isso é muito importante, né? E uma das coisas que eu vejo nesse tempo, né? Uma das coisas que eu vejo nesse tempo e que eu fico assim, às vezes eu falo assim: Senhor, né? Hoje, no meu tempo, quando eu me converti, eu fui da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E na Igreja Presbiteriana, o que aconteceu? O que aconteceu? Tinha a escola dominical, né? E eu amava ir para a escola dominical, levar os meus filhos para a escola dominical para aprender a palavra, para aprender, sabe, sobre tudo. Eu amava, mas eu aprendi uma coisa dentro da palavra de Deus, que a responsabilidade de ensinar o filho dentro da palavra do Senhor não é do professor da escola dominical. É meu problema. Eu, como mãe, eu preciso de ensinar o meu filho, eu preciso de ensinar a minha filha, eu preciso de ensinar ele nos caminhos que o Senhor, nos caminhos do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e ele jamais se desviará dele. Né? Então, o que nós precisamos hoje é ensinar os nossos filhos. Ensinar e não deixar para que a igreja ensine, mas nós, dentro da nossa casa, ensinar. E o mais difícil de tudo é ensinar os nossos filhos com testemunho de vida. Aí a coisa fica mais séria ainda, né? Ensinar os nossos filhos com testemunho de vida, né? Aí nós precisamos disso. E ensinar eles não com aquilo que nós falamos, mas com aquilo que nós vivemos, né? Então, nossos filhos têm que ver em nós que nós estamos convertidos, que nós pertencemos ao Senhor, que nós acreditamos no Senhor, que nós vivemos a palavra de Deus, que nós temos o Senhor como o Senhor da nossa vida, e estar ensinando eles dentro de tudo isso daí. E eu creio assim que nós precisamos, né, durante desse tempo todo, a gente fala de maldição, né? Então, eu creio assim,
tudo isso traz maldição. Quando nós não levamos a sério tudo isso, nossos filhos vão colher maldição. Quando nós, pais, não entendemos isso para poder ensinar e levar os nossos filhos a esse entendimento, procurar saber onde estão os erros e acertar esses erros, né? E consertar esses erros. Então, é muito importante isso. Eu creio que isso daí é importantíssimo. E a gente vê, né? Eu tava lendo hoje e sobre a família e como que o que nós íamos falar hoje, né? Que o Senhor teria para nós hoje. E eu estava vendo tudo sobre as maldições. E eu estava vendo aqui que a primeira família que foi a família de Adão e Eva, esses já colheram a família deles já entraram numa maldição, né? Desde lá atrás, eles entraram numa maldição. Por que eles entraram numa maldição? Um irmão matou o outro irmão. Que coisa terrível, né? Você vê que o Senhor, né? Uma família que não é como a nossa família, né? Que hoje simplesmente está aí indo para a igreja, tudo, mas foi uma família que o Senhor fez o homem e a mulher ali segundo o coração dele, segundo a vontade dele, que o Senhor derramou sobre eles uma bênção. Eles estavam ali, mesmo assim, eles tiveram 2 filhos que trouxeram problemas graves para a família. Né? Assassinato. Um assassinou o outro. E por que assassinou? Assassinou porque teve inveja, porque não aceitou que o outro irmão fizesse coisa melhor do que ele. Então, essas coisas nós vemos que na Bíblia, na própria Bíblia, nós vemos situação de família que os pais tiveram que enfrentar, que foram situações muito difíceis, né? Foram situações difíceis, como a família de Jacó, como a família de Isaac, né? Família de Isaac, também, que situação, Jacó e Esaú, né? Tão difícil ali. Então, nós sabemos que o Senhor, ele ama a família, e nós precisamos de entender, né? Que o Senhor vai estar conosco, não tem situação difícil que o Senhor não vai resolver, né? Ó, só está aparecendo a minha imagem, viu? Deixa eu ver aqui. Que pode ter acontecido aqui. Está aparecendo a minha imagem, a sua não está aparecendo. Eu pensei que ia voltar rapidinho, mas não voltou ainda não. Não, a minha imagem realmente deu algum problema aqui. Tem um problema no seu celular. Você quer mudar de celular? Acho que não, né? Porque senão vai atrapalhar aqui. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, que realmente... Pera aí. Deixa eu pedir a ajuda ao... Quem tá aqui... Aquilo quando derrama o cristal na tela. Tá. Ele deixou a tela. Peraí, só um minutinho. Deixa eu pedir ajuda aqui ao meu esposo, meu digníssimo, que ele entende melhor. Pronto, voltou. Aê, voltou. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma coisa aqui, eu não sei resolver muito bem essas coisas, não. Tem que ser o marido. Bom, vamos lá, continuar. Essas coisas de tecnologia, um dia a gente aprende. Então, e eu estava falando aqui, né, sobre as dificuldades das famílias. A gente fala assim, não, Senhor, mas é a minha família. Senhor, é uma maldição, é isso, aquilo outro. Existem sim as maldições, mas eu quero dizer uma coisa para você, assim, olha, o pai e a mãe, eles têm que fazer o que é possível para eles, para poder conter. Nós fazemos o que é possível e o que é impossível, né? De ensinar, de cuidar, de fazer tudo, procurar não trazer traumas para os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos de uma maneira, ensinando eles a enfrentar cada situação dentro daquilo que o Senhor nos ensina, procurar ser o melhor. Mas quando acontece alguma coisa, eu queria dizer uma coisa, né, para os pais que estão assistindo, não se sinta super culpado, que às vezes eu passo por aí, né, que eu viajo muito, agora com a pandemia não estou viajando, mas viajo muito, e a gente sempre encontra, e eu tenho uma chamada de mãe, então o mundo inteiro me chama de mãe, eu sou mãe,
Eu sou mãe do mundo, né? Então é mãe, mãe, mãe. Eu tenho muitos filhos e é aquela coisa de mãe. Então tenho os meus filhos espirituais que eu amo, meus filhos naturais e meus filhos do coração e meus filhos, né? E tenho os outros filhos também que me chamam de mãe, de mãe. Então, e isso daí, eu acho lindo isso daí, né? Eu acho maravilhoso que me chamem de mãe. Eu gosto, Isso é muito bom, né? Assim, saber é, que você tem, né, esse carisma, esse amor, né, de estar cuidando de todos esses filhos. Isso é lindo. sim, sim, como Débora, né? Débora, Sim, profeta Débora, mãe, né? Então, é sim. muito, isso é uma coisa muito linda, eu amo isso, eu amo. Então, e a gente tem que ter isso, que a gente faz o possível, nós fazemos o possível para que tudo corra bem, para que tudo dê certo. E eu passo por aí e eu vejo pais, muitas vezes, mães que estão desesperados, porque se sentem culpados por certas coisas que estão acontecendo com a sua família. Hoje é muito difícil, hoje está um tempo difícil. Nós educamos os nossos filhos dentro de casa, mas os nossos filhos vão para uma escola, vão para uma universidade, onde eles vão aprender o politicamente correto, onde eles vão aprender tantas coisas ali fora, e de repente o menino vai e ele se envolve com droga, porque é tão normal, vai para a faculdade, é tão normal, meninos que estão dentro da igreja, e de repente se envolve com qualquer coisa, e aí aquele desespero dos pais, onde foi que eu errei? Aonde que está a maldição? Sabe, da onde que veio essa maldição sobre a minha casa? Não. Sabe, aconteceu. Existe a maldição, que é aquela coisa que vem de pai para filho, que nós precisamos de identificar isso, né? Mas Sim. também existe a escolha, ou se não, a oportunidade, né? Que muitas vezes é uma oportunidade, às vezes é uma coisa que acontece e que nós vamos conseguir resolver isso daí, nós vamos conseguir reverter essa situação dentro da palavra do Senhor, com carinho, com amor, né? Então, às vezes, nós podemos ou empurrar os nossos filhos para a maldição, ou você mudar essa história, né? A palavra de Deus diz assim que a maldição sem causa, ela não procede, ela não vai conseguir prosperar, né? Ela não vai prosperar. Uhum. Então, tem que ter uma maldição, às vezes ela vem, uma situação ela vem, mas eu posso mudar aquilo lá. Eu posso mudar aquela situação. Você entendeu? No caso Amém. vamos voltar aqui no caso de uma droga, né? Um jovem que vai para a escola e de repente se envolve com os amigos e acaba experimentando a droga. Aí ele chega em casa e ele não tem oportunidade de contar para os seus pais, né? Não tem como contar. Por quê? Porque o pai É. não deu uma oportunidade para que ele se abra com ele, para que ele fale o que ele está sentindo. Então, é aquela família fechada que o filho não tem o pai. Porque eu ouvi, né, esses dias um líder dizendo assim, não meu filho me chamou de amigo e eu lhe brigou, porque não quer que o filho chame de amigo. Mas eu falo para os meus filhos, primeiro eu sou tua mãe e eu quero ser tua amiga. Eu quero que você conte, eu quero ser sua primeira amiga. Eu quero que você conte primeiro para mim, depois você conte, veja se você pode contar para os outros, porque eles têm que ter essa confiança em nós de chegar, tem hora que eu sou mãe e eu quero brigar, e tem hora que eu sou amiga, que eu vou sentar com ela e vou ouvir ela e nós vamos conversar nós duas, para que Sim. ela encontre guarida para resolver aquilo, para que não venha entrar numa maldição por conta de um problema que eu não consegui resolver. Então, nós precisamos de ajudar os nossos filhos em tudo isso, né? Você Sim, quer falar alguma é coisa, muito filha? importante. Não, é assim, eu só queria acrescentar que isso é muito importante que a gente vê. Às É, vezes, os pais não dão essa abertura para os filhos, né? A sim, gente vê muitos sim, adolescentes, né, que tem esse problema em casa. E se ele não sim, tiver esse apoio, ele vai procurar realmente alguém do mundo lá fora, né? sim, Então, sim, é sim, até, isso. até nós como É, pastores, assim, a gente sempre procura dar a atenção especial, né, aos jovens, sim, aos adolescentes, porque tem muitos que vêm para a igreja sozinho, vêm sem os pais, né? Então a gente vê, sim, eles contam para a gente, comentam como que é, tudo muito fechado e assim é complicado mesmo, né? Para o sim. jovem chegar, para o filho chegar para os pais que tem uma dureza dessa, é bem Amém. difícil, né?
Sim, 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 e é muito difícil isso. Hoje é um tempo difícil, hoje é um tempo muito difícil, né? E os pais, depois que eles fizerem tudo isso, de acolher, de ajudar, de resolver, não é não corrigir, não é não corrigir, mas dar a oportunidade para que ele encontre em nós um apoio para poder ajudá-los a resolver esse assunto, resolver isso, para que não continue dentro de uma maldição, dentro de um problema. Porque eu creio assim, olha, um filho nosso vai cair nas drogas. Você entendeu? Então, não é, muitas vezes vem o vício de lá de trás, porque foi uma maldição hereditária. Isso daí nós resolvemos quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, fazemos uma análise da nossa vida, fazemos um inventário da nossa vida, descobrimos onde estão os pontos e entramos ali junto com alguém que nos ajude e vamos quebrar essas maldições. Só que tem as maldições que vai aparecer depois no meio do caminho. E elas vão vir, essas umas eu tenho certeza. Mesmo assim, é muito difícil, porque aí nós temos que ter paciência para poder resolver, porque às vezes não é numa oração que vai resolver, mas é na perseverança. É nós perseverarmos limpo, se limpe e persevere na limpeza, né? Santificados no Senhor. E nós Amém. vamos ajudar, nós vamos ensinar uma outra maneira, nós vamos ter paciência para que aquilo se resolva, não é? Mas também tem as maldições que nós herdamos dentro agora. Nesse momento, nós podemos estar entrando em alguma maldição, permitindo que os nossos filhos entrem em alguma maldição. Como nós falamos aqui agora, pais, não irriteis os vossos filhos. Não irriteis os vossos filhos, né? Então, está dizendo, o filho, o filho tem que obedecer ao pai e à mãe, e ele tem que honrar o pai e a mãe, porque isso o Senhor deu. É a palavra do Senhor, Sim. é mandamento com promessa. Por quê? Se ele fizer isso, ele vai viver bem na terra, quer dizer, ele vai ser próspero, não vai ter maldição na vida dele, porque ele vai ser próspero e ele vai ter uma vida longa, né? Então, isso é o correto. Só que tem uma coisa, e quando o pai deixa o filho com muita raiva? Porque tem pai que deixa o filho com muita raiva, você entendeu? Então, o filho fica... Como que o filho fica numa situação dessa? E aí nós, que somos líderes, dizemos assim para ele, mas eu estou com muita raiva do meu pai. Não, mas você não pode ter raiva do teu pai. Tá certo. Mas como que nós vamos fazer? Mas tá com raiva. E isso não tem como você falar para a pessoa, você não sinta, porque ela está magoada, ela está triste. Aquilo vai ficar uma ferida dentro do coração dela. A maldição que veio lá, nós resolvemos a nossa vida. Porque acho que eu estou falando só para crente, né? Acho que nós estamos falando só para cristão. Então, se nós estamos falando para cristão, então não tem que ter mais, eu não tenho que arrastar a maldição do passado. Eu não tenho, eu tenho que barrar, eu tenho que descobrir, fazendo inventário, descobrindo e quebrando essas maldições na minha vida. Mas eu tenho que pensar agora, daqui para frente, o que vai acontecer com os meus filhos? Eles vão continuar levando coisas minhas ou não vai parar por aqui, né? Então eu vou trabalhar com o que eu trouxe e eu vou evitar com que tenha outras. É isso que é importante, nós trabalharmos a vida dos nossos filhos, trabalharmos dentro da palavra, viver a palavra do Senhor, né? Ensinar os nossos filhos, com ele sentado na perna, no meio do caminho, em todo quanto é lugar, não fala que é para o pastor fazer isso, fala que é para o pai fazer isso, né? É o pai. Isso é muito importante. Muito importante esse texto que você falou de Efésios, quando... O meu filho era pequeno, nós fizemos um quadro, pedimos para pintar um quadro e colocamos no quartinho dele. Hoje ele já tem 20 anos, né? Fazer 20 anos. Mas aí ele lembra esse texto até hoje, né? Que tem, filhos, sejam obedientes a vossos pais. Só que a gente não colocou essa parte aí, né? Pais, não irritem os filhos. Não irritem os nossos filhos. Agora, quando ele tiver os filhos dele, a gente vai ter que fazer o quadro completo aí, né? Para não ficar faltando essa parte aí. Porque isso é muito importante, né? Essa questão dos pais também não irritarem os filhos. Toda essa questão dos pais educarem em casa, ensinarem nessa questão toda de criação e de Bíblia, de moral e tudo isso. Porque a gente vê, muitas vezes fica
para a escola, para a igreja fazer, e não é dessa maneira, né? Não vai Sim, trazer esse sim. suporte todo que seria dos pais, o papel dos pais. Sim, sim. E você sabe que os nossos filhos, eles vão aprender mais por vivência do que pelo que eu falo. Eles analisam você, eles veem o que, que você faz. E Uhum. tudo isso pesa Sim, muito, né, na vida deles. Então, eles veem a é. gente, eles estão nos olhando o tempo todo. Eu falo assim que é muito fácil você ser crente lá fora. É muito fácil você ser líder lá fora, mas dentro da tua casa é complicado. Porque eles sabem quem você é, né? Eles sabem Sim, como sim. você é, não é? Então, não tem como mentir. O nosso testemunho de vida vai fazer com que a nossa família seja salva. Vai fazer com que a nossa família aceite Jesus como Salvador. Eles Uhum. vão servir o Senhor com alegria. Eles vão ter fé porque eles veem a gente tendo fé. Eles vão fazer porque eles veem a gente fazer. Eles vão amar o Senhor e respeitar o Senhor porque eles veem a gente fazendo. Então, isso é melhor a gente fazer do que falar para fazer, né? Então, isso é muito importante, né? O nosso testemunho de vida dentro de casa. Sim, importantíssimo, importantíssimo. É isso mesmo que você falou, né? Eles veem, o que eles veem, eles fazem, né? A gente vê isso das crianças pequenininhas, né? Sim, Tinha até um vídeo que circulou algum tempo atrás, faz alguns anos já, que falava isso, a criança vê, a criança faz. Então mostrava o pai gritando com a mãe, e aí ele ia e gritava também, mostrava o pai fumando, e a criança queria fumar também. Então essa questão do exemplo é muito importante as pessoas entenderem, os pais entenderem isso, né? Para sim, diferenciar e não fazer as coisas que ele não gostaria que o filho fizesse, né? sim. Porque é lógico, é óbvio, a gente que é adulto, a gente vê que muita coisa a gente trouxe dos nossos pais, né? Do pai, da mãe, da família que a gente viveu, a gente trouxe lá de trás, né? Agora cabe a nós quebrar. Mas assim, muitas coisas eu vejo, né? Coisas que minha mãe fazia, eu faço, né? Então, se é coisa boa, vamos, né? Replicar. Sim, Agora, se não é, tem que parar, tem que mudar. tem que Mas parar. Sim, sim, você essa sabe que eu questão do falo assim, exemplo. olha aqui, a quebra de maldição, eu sempre falo assim, que quando é o diabo, é fácil de você repreender. O diabo, você repreende ele para acabar, né? No nome de Jesus eu repreendo, pronto, acabou. Porque a palavra de Deus é verdade. Agora, a carne, ela caminha comigo 24 horas por dia. É, Não tem como repreender a carne, não é? Não tem como sim, se sim, claro. repreender. Então, a maioria das coisas que nós carregamos conosco são costumes. Aquilo fica incrustado em mim, você entendeu? E eu não tomo. E outra coisa, e às vezes tem coisas que eu tenho que tomar atitudes. E eu não tomo atitudes. Por quê? Porque me convém continuar desse jeito. É melhor continuar assim. Então, a maldição é uma coisa bem séria. Então, eu penso assim, um dia, falaram para mim assim, Cida, um grupo no Rio de Janeiro, Cida, eu queria que você viesse para cá para dar um treinamento para nós sobre quebra de maldição. Nós queremos, né? E eu fui para lá e eu levei um estudo sobre princípio, quebra É. de princípio, um monte de coisa. Aí eu comecei a falar caráter e quebra de princípios. Aí, Cida, mas você não veio falar de libertação? Não, primeiro, você vai aprender sobre os princípios que você quebrou e sobre o caráter que você tem que ter. Porque o diabo só entra quando nós damos brecha. Depois Sim, que nós fizemos isso, então nós vamos fazer a quebra de maldição, porque eu sei que o diabo não vai entrar mais. Então, primeiro nós vamos nos alinhar com Deus. Primeiro nós vamos viver Deus na nossa vida. Primeiro nós vamos acertar tudo que tem que acertar. Quer dizer, depois, aí o diabo não vai ter mais como entrar na nossa vida. Então eu creio assim que hoje muitas vezes pessoas carregam maldição, que nem eu penso assim, como que pode um crente, querida? Eu fico pensando na família hoje, o que você vê de crente separando? Fala é, para mim, sim, quantos sim. divórcios você vê de crente? Esses Muitos, dias muitos, uma moça infelizmente. me chama e diz assim para mim assim, olha, eu estou pensando muito bem em me separar. Por que você vai se separar? Não, eu estou pensando muito bem em me separar, por quê? Porque eu não estou suportando mais. Isso não é motivo. Não, não, isso não é motivo. Você sabe por quê? Tudo bem.
Se for um caso extremo que precisa de separar, aí não tem como, porque a própria Bíblia diz que ele falou para Moisés dar a carta de divórcio, quando fosse um caso extremo, os casos extremos, não por qualquer coisa, está largando, ia casando de novo, e larga e casa de novo, e larga e casa de novo. Não pensa na família, não pensa nos filhos, não pensa em nada, porque isso daí vai causar um trauma para aquela criança, e na certa aquela criança vai herdar aquilo, e depois vai acontecer com ela lá atrás, porque abriu uma brecha para que o diabo entrasse. Você entendeu? Então o diabo, Sim. ele não entra se não tiver uma brecha para ele entrar. Sempre tem uma brecha, sempre tem uma situação que ele vai aproveitar e ele vai entrar, e aí ele vai começar a provocar outras coisas. Então, se nós não queremos colher, dá tempo de resolver. Não há nada que Deus não possa resolver. Não há nada, né? Então, não, o Senhor vai resolver todas as situações. Então, é muito sério essa coisa de divórcio na igreja, sabe? E eu creio Sim. assim, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e a palavra de Deus diz, né, que o casamento é um só. Que nós só Amém. ficamos livres depois que o marido morre. Está escrito, não sou eu que estou falando. Nós não queremos ouvir a palavra porque, como está escrito lá na palavra, que no final dos tempos as pessoas teriam comichão no ouvido. Não queriam mais ouvir a verdade, mas elas queriam ouvir aquilo que fazia bem para elas. Então, hoje em dia, até para você pregar, você tem que pensar o que você prega, porque fica todo mundo magoado. Sim, você entendeu? isso. Então, A gente tem aí vai fazer cura, aí vai A fazer gente cura tem interior. visto isso, a gente tem visto isso muito. Na hora de pregar, isso que você falou, na hora de pregar sem ficar pensando, né? E às vezes ainda vem a pessoa, o irmãozinho, e fala, olha, pregou para mim. Falou, oh, meu Deus, é o Espírito que está nos conduzindo, né? Não estou pregando para você, meu amado. Mas é assim, a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala, quando está no púlpito, cuidado com essa questão toda de casamento, de divórcio, tudo. E a gente vê tudo essa... as pessoas muito superficiais, né? Com a questão a casamento, aos filhos, porque parece que não se preocupa, né, com o filho que vai crescer num lar assim dividido. É o que você falou. Tem casos que realmente são assim difíceis mesmo, né? Sim, Mas verdade. a gente vê uma coisa assim Sim. muito todo mundo Sim, banalizando. um casal que está brigando, brigas feias, né? Que, meu Deus, e que não consegue se entender, que já foi para aconselhamento, que já fez tudo que podia, fez tudo, os filhos estão sofrendo, os filhos estão levando aquilo, chega uma certa hora que não tem como, vai acabar acontecendo, você entendeu? Tem, né, tem às vezes que tem como fala, que bate, né, que violência doméstica, tantos casos feios que a gente vê, assim, que tem, são casos, mas não por qualquer coisa, Sim. não por qualquer coisa. E agora eu digo para você, nós temos que tomar cuidado para falar? Não, nós temos que falar a verdade. Doa quem doer. Se ficar um só dentro da igreja ouvindo, aleluia, glória a Deus Aleluia. por esse, porque Jesus, ele falava a verdade. Ele não falava coisa para agradar ninguém. Ele falava a Amém. verdade. A palavra é a verdade. Então, nós precisamos hoje de pregar a verdade do Senhor, não é? E não Sim. ficar mais alisando um ou outro, olha, para não ficar triste. Quer ficar triste? Vai se converter e depois você volta. Amém, mas é bem por aí mesmo. Tem Não que é falar. verdade? A verdade tem que ser dita, é isso aí. A palavra tem que ser pregada. Com Ainda mais a certeza. gente que é profeta. É... O profeta foi chamado para trazer o povo de volta à verdade. Trazer o povo Sim, de volta à presença do Senhor. Fazer o povo alinhar com os princípios da palavra. Não tem como, filha. Não tem como. Nós precisamos de falar a verdade nesse tempo. Sim, principalmente para a família. Então você vê hoje, né? A família, olha a importância da família. Está bem posicionada, bem equipada, né? De dentro da família saem os médicos, saem os advogados, saem os homens que fazem leis, né? Todo mundo sai de dentro da família, porque todo mundo é sim, ali que começa tudo. Por isso que eu digo que a família é a base de tudo, né? Se a família não está estruturada, se a família não está bem, né, cuidada, o que vai sair desses filhos? Fala para mim. Como que eles é, vão para esses lugares? O que eles vão fazer? Que é o que nós estamos colhendo hoje. Nós estamos colhendo hoje.
né? Um bando de coisa feia aí, por quê? Porque Sim. saiu de dentro das famílias, não é? Infelizmente. Filhos de famílias desestruturadas, né? Então, é triste. Desestruturadas, sim. É triste, é triste a É, gente ver essa realidade. Mas se uma pessoa que saiu de uma família desestruturada, ela se levantar e falar, não, olha, eu vou mudar, a partir de mim só opa, bênçãos, ela vai mudar, né? Ela vai conseguir ter sim, uma vida abençoada, né? Porque a nossa igreja, nós temos esse lema, a partir de mim só bênção, que é uma igreja muito família, formada por famílias, várias famílias, que a gente está há muitos anos, né? A nossa igreja tem 40 anos, foi fundada pelo meu sogro e minha sogra. Mas assim, esse lema foi colocado pelo meu sogro, né? Hoje é falecido, mas ele, quando se converteu, ele falou, a partir de mim só bênção. E foi, quebrando todas as maldições e ficou sim, o lema, até hoje a gente usa isso, a gente tem a camisa escrita, a partir de mim só bênção, para as pessoas lembrarem que elas têm o poder, sim. né, de mudar de vida, de ter novos princípios, a partir do momento que conhece a Jesus. Mudar a situação de que ela veio dos Você antepassados falou, dela. você falou o que eu falei, porque eu comecei falando que as maldições que vieram lá atrás, eu quebro tudo aqui, daqui para frente, então vai mudar. A partir de mim só bênção. Vai ter que Isso ser, aí. não é verdade? A partir de mim. Meus filhos vão ser abençoados, meus netos serão abençoados, meus genros serão Amém. abençoados. Tudo que cair dentro da minha Amém. casa vai ser abençoado, porque eu mudei, porque eu quebrei as maldições que estavam aqui, né? Tem gente Amém. que fica com aquela desculpa. É um trauma, né? Ficou lá traumatizada pelas coisas que passou e fica dizendo aquilo. E eu vejo, sabe, pessoa que não para de fazer quebra de maldição. E não para de fazer quebra de maldição. Sempre tem uma maldição ali que precisa ser quebrado, sabe? Então, isso daí é terrível, porque você vê que é uma coisa que não conseguiu resolver. Porque a partir do momento que você resolve, o diabo não tem mais poder de entrar ali, porque está escrito, a maldição sem causa não prospera. Ela não Amém. pode prosperar. Então, nós precisamos vamos tratar área por área. Área por área. Vamos tratar essa área. Essa área que tratamos, essa área já consegui vencer, vamos partir para a próxima. Vamos tratar essa área aqui. Consegui vencer essa área aqui, vamos partir para a próxima. E vamos todas as áreas, porque o Senhor tem shalom para nós. Shalom é a Amém. inteireza de todas as coisas. Inteireza de paz, de prosperidade. E você vê que o Senhor sempre cumpre aquilo que Ele promete. Ele cumpre, não é? Não me interessa a maldição que entrou Adão e Eva, né? Que entrou Caim e Abel por causa do assassinato. Família bendita, família abençoada, família feita por Deus, mas que apareceu Caim e Abel, e Caim mata Abel, não é? Que maldição nessa família, meu Deus do céu. E aí depois vem, naquele tempo não tinha quebra de maldição. Naquele tempo não tinha, e continuou, né? E aí Foi eles lindo. continuaram aí, depois passou um tempo, falou, aí vem Abraão, aquela bênção, no meio de uma família toda desestruturada, aquele pai mulherengo, e aquela coisa toda, aquela cidade cheia de deuses, aquela coisa toda. Abraão, ele se posiciona. Então, o melhor de tudo é o posicionamento. Deus se agrada de posicionamento. Então, Abraão se posiciona. Então, aquelas maldições não têm poder sobre a vida de Abraão. Não tem poder porque ele está posicionado. Então, ele tem um encontro com o Senhor, ele trata as coisas que tem que ser tratado. Até na história de Abraão, quando você lê a história de Abraão, você vê que ele teve que enfrentar algumas coisas nele, que eu entendi aquilo, como ele confrontando as coisas que estavam nele. Você entendeu? Para que Sim. ele rompesse, né? Quando você lê a história, estuda a história de Abraão. Então, aí vem Abraão, tudo bem, Abraão vai, aí vem Isaac, né? Aí Isaac, filho bom e tudo, e que obediente para o pai, porque que filho obediente, né? Já pensou? O pai pega ele e fala, vamos subir para sacrificar. Aí quem, pai? É você mesmo, filho, vamos lá. E o menino vai. Meu É. Deus! Eu falei, se fosse no tempo de hoje, você tá maluco, pai? Vou nada, tá maluco? Não, vai matar outro, eu não. Você entendeu? Mas ele Oh, meu vai, Deus. obediente, obedece o
pai, ele vai... Então, Isaac era o filho, né? E ele chega lá e o pai, quando o pai vai meter o cutelo, o pai deve ter colocado ele lá em cima do altar e tudo, ele estava sentindo aquilo, ele sabia, mas o pai ensinou ele a amar o Senhor. Para ele, aquilo lá, ele estava fazendo pelo Pai e por Deus. Se eu tenho que ir, eu vou. Você entendeu? Que tipifica Jesus Cristo, não é? Então, se eu tenho que ir, eu vou. Eu me coloco e me deixo me sacrificar, né? Então, ali foi muito importante. Passou. E aí, Isaac, depois vem Isaac, Isaac, filho obediente. Que maldição Isaac tinha ali, que ele tinha que herdar aqueles 2 filhos dele. Aqueles 2 filhos, Isaac, que não queria nada com nada, e Jacó, que queria tudo, né? E aí fica aquela peleja na família, aquela peleja entre os 2, e aí até que Jacó consegue a primogenitura. Você entendeu? Então você vê ali, e que maldição tinha Isaac para dar aquilo? Não tinha, não é? Tinha. É verdade, aí, não tinha. Não tinha, porque ele era um filho bom, ele foi um filho que obedeceu o pai e a mãe, você entendeu? Então são situações que vão acontecendo no meio do caminho. Aí Isaac, ele errou muito, porque ele casou com uma moça que não era da vontade do pai dele. Ele fez um bando de coisas, ele perdeu a primogenitura dele, olha que tristeza. Aquilo que o pai valorizava tanto, que era a primogenitura do filho, ele perde a primogenitura, por quê? Porque ele não prestou atenção na conversa, não prestou atenção nas coisas, né? E quebrou o princípio ali, quando ele deu mais valor para um prato de comida do que para a primogenitura dele, que soltou palavra que não devia ser soltado, não é? Então ele perde ali a primogenitura, que tristeza, enganar o pai. O Jacó vai lá com o braço de pelo na frente do pai. Então eles desonraram o pai. Eles desonraram, os 2 desonraram, né? O pai. Então eles pegaram uma maldição aqui, a maldição começou ali a partir deles. Aí o que acontece? Jacó ficou lá, Esaú ficou, Jacó foi, passou por aperrenhos, mas teve um encontro com o Senhor. E o Senhor transformou tudo aquilo que ele fez em bênção, porque o Senhor viu o coração dele, a conversão dele. Então eu creio que a maior quebra de maldição na nossa vida é uma conversão sincera. Essa é a maior quebra de maldição que nós podemos ter. É uma conversão sincera diante de Deus, é um romper diante de Deus, é um dizer para Deus, Deus, eu não quero mais isso na minha vida, o diabo não vai mais usar essa situação na minha vida, o diabo não tem poder de fazer isso aqui dentro da minha casa, o diabo não tem poder de tocar nos meus filhos, fazer tudo que for possível para arrancar isso, porque às vezes acontecem as coisas, acontece, não é? Como na vida de Esaú e de Jacó, aconteceu, mas o encontro de Jacó com Deus mudou toda a sorte, mudou tudo, né? E aí vem toda aquela série de aquela bênção, né, na vida dele, tudo, né? Então é complicado, e você vê, eu gosto muito da história de Ezequias, quando você vê a história, você vê Davi, e aí depois você vê um monte de rei mau, o rei que não obedeceu, o rei que era mau aos olhos do Senhor, ele fez o que era mau aos olhos do Senhor. Depois Ezequias, ele diz assim que ele resolveu fazer como Davi, seu pai, seu antecessor. Eu acho isso maravilhoso, aquele pedacinho que fala assim, olha, que ele resolveu fazer como Davi, seu antecessor. Ele não foi buscar a imagem do pai para ele seguir, ele foi buscar a imagem de Davi. E ele continuou fazendo como Davi. Então ele rejeitou as maldições que ele tinha do pai. Ele rejeitou. E ele foi viver a vida como Davi ensinou. É interessante quando você vê tudo isso, né? Sim, é muito interessante. Quando a pessoa tem um exemplo bom, né, de alguém e segue esse exemplo. Não é fazer aquilo que o pai fez, porque o pai não teve uma conduta tão legal, não, uma coisa tão correta. E aí pega alguém, assim, que ele acredita, Sim. E quebra, né? Sim. Como vamos supor assim, seu marido é o Marcelo, seu marido. Isso. Sim, então, seu marido é o Marcelo. Aí, vamos supor assim, tem um membro lá da igreja
que o pai tem problema, o pai, nossa, pai, meu Deus, né? Quanta coisa. Aí ele está dentro da igreja, e ele olha para o pai, e ele olha para o pastor. E ele fala assim, não, eu não posso ser igual ao meu pai. Eu tenho que ter o referencial do meu pastor. E eu quero ser como ele, porque eu não quero ser assim. Então tem escolhas. Ou ele vai querer ser igual ao pai e vai deixar tudo. Então quer dizer que não tem como, porque nós temos consciência, nós temos essa sensibilidade de saber o que é certo e o que é errado. Deus dá isso para todos. Sim, Né? claro. As escolhas, Deus dá escolha, o poder de escolha. E nós temos que escolher o melhor, né? E escolher. E a gente, como mãe, e a gente tem que, essa coisa de ensinar essas coisas para os filhos, né? E hoje, uma coisa que falta, filha, é referencial. Sim, Hoje falta. falta muito referencial. Muito, muito. A gente vê, né, como eu te falei, a gente, pela nossa igreja, ser uma igreja família, a gente tem muitos jovens lá que não tem um referencial em casa. Então, eles pegam, né, o meu marido, o pastor Marcelo, como referencial. Né? Alguns até chamam ele Sim. de pastor, né? Pastor, porque é um pai e um É. pastor. Uhum. Então, muitos, Isso. Uhum. às vezes nem é tão jovem assim, mas assim, até homens já adultos, casados, mas não tiveram uma referência boa Uhum. né, na família, né? Então, os pastores estão lá para isso, né? Para ser esse referencial Sim, mesmo, né? Tanto os sim, homens quanto as mulheres, quanto as pastoras também, né? A gente está sim, lá sim. para Sim, isso. eu tenho um testemunho, né, de um... Tá na hora já? Nós vamos falando, tem que avisar. Eu não estou Acho que olhando no falta relógio aqui. 5 minutinhos. Então, Pode falar. eu tenho um testemunho, né, de um jovem que ele me viu pregando uma vez aqui em Jundiaí. Eu não morava aqui em Jundiaí ainda, eu morava em São Paulo. E ele me viu pregando e ele disse, quando eu falei de tudo, que Deus usava as pessoas naquilo que era a vocação dela, e falando das esferas da sociedade e tudo, né? E aí ele disse, falou assim para mim, olha, eu sou artista plástico e eu queria que a senhora me ensinasse isso aí que a senhora falou, porque eu quero vencer a minha vida como artista plástico. Aí eu peguei e falei, por que você não fez? Ele falou, porque minha mãe não me apoia, ninguém me apoia, eu não tenho pai, é só minha mãe. Mas a minha mãe disse que artista plástico é tudo vagabundo e eu tenho que trabalhar. Aí Oh, ela meu não me Deus. apoia de jeito nenhum e ela briga comigo o tempo todo. Ele era jovenzinho. Aí eu falei, eu não posso, filho, fazer nada. Você tem seu pastor, aí eu vou falar com o apóstolo para ele te apoiar, tudo. Aí ele falou, aí ele também acha que eu sou vagabundo. Ele também fala que eu tenho que trabalhar e Ah, obedecer minha mãe. ai, Que eu que tenho dó. que obedecer o que a minha mãe quer e não o que eu tenho que fazer. Aí eu falei para ele, tá bom. Falei para ela, mas vamos orar. E eu fui embora para São Paulo, ele ficou aqui em Jundiaí. Passado um tempão, eu vim morar em Jundiaí. Aí ele me procurou, ele soube que eu estava em Jundiaí, ele me procurou e disse assim, agora a senhora está aqui, agora a senhora vai cuidar de mim, a senhora vai cuidar de mim e eu quero ser tua ovelha. Aí eu falei, mas eu não posso, porque você tem seu pastor, é meu amigo, ele vai brigar comigo. Não, senhora... E a sua mãe? Ah, não, mas a minha mãe, a senhora fala com ela também. Aí eu falei com o pastor dele. O pastor dele cedeu ele para mim, falou para mim, leva, ele dá tanto problema, pode Ai. levar. Ele tinha tido um pai que só misericórdia de Deus. E a mãe durona, coitada. Ela tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas, e ali exigia dele aquilo que ela achava que estava certo, né? E aí tudo bem, passou. Eu conversei com ela, chamei ela em casa, conversei com ela, ela falou para mim, você quer apoiar, você apoia. Porque eu não apoio isso. E eu sou completamente contra. E eu não vou. Sabe, eu posso até aceitar porque você está me pedindo, mas eu não sou a favor e não sou aquilo, sei lá. Eu falei para ela, mas eu posso tentar? Eu posso tentar? Você me permite tentar? Você deixa eu cuidar do teu filho e transformar o teu filho para você? Você deixa? Aí ela disse para mim, tá bom, tenta, né? Não custa nada, você tenta. Eu falei, tá bom. Peguei ele e aí eu comecei a cuidar dele. Ele me chama de mãe até hoje, né? E aí comecei a cuidar dele, ensinar e tudo dentro da palavra, ensinar princípio, ensinar palavra, ensinar tudo dentro de casa e ajudando ele a vencer aqueles traumas que vinha de lá de trás, aquelas maldições que estavam ali, e nós fomos rompendo, eu ensinando ele. Aí o que aconteceu? Esse jovem se tornou um grande artista plástico.
Aí Olha no só. dia, no primeiro dia da superexposição que ele teve, porque até então nós fazíamos com ele, ajudava ele nas exposições pequenas, mas de repente ele explodiu e ele fez uma bela, estava um coquetel, aquela coisa linda do Versailles, sabe? Aquela coisa chique. Aí a mãe dele chegou e disse assim, nossa, eu sempre lutei tanto para que meu filho chegasse nesse lugar. E aí todo mundo riu, porque ele disse assim, mamãe, verdade, né? Então, ela não conseguia ver. Mas o problema não é porque ela não é porque ela duvidava dele, nada, é porque ela achava que estava errado aquilo. E que ela precisava de ensinar ele do jeito que ela aprendeu, você entendeu? Mas quando ele encontrou alguém que lutou por ele, ele conseguiu chegar onde ele tinha que chegar. Então, muitas vezes, nós que somos pastores, né, nós muitas vezes assumimos essa posição para poder ajudar essas pessoas a romper com as maldições delas, com os traumas delas, com as lutas delas, para poder alcançar aquilo que ela precisa de alcançar, né? E o que nós precisamos hoje é ser referencial, né? E ser Amém. referencial, lutar pela família. Que isso aí é uma coisa que a gente não pode abrir mão, né? Amém. Não podemos mesmo. Ah, eu acho que dá um tempinho ainda para a gente ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Sim. Tem uma caixinha aqui, deixa eu ver. Ah, aqui a pergunta do pastor Marcelo. O que um profeta faz em sua família? O que um profeta faz em sua família? Na minha É família, essa a pergunta? essa pergunta? É na família? Pastor Marcelo, ajuda aqui a gente. Isso. O que um O que o profeta faz na profeta sua família? faz? A responsabilidade do profeta na sua própria família. A responsabilidade do profeta na sua própria família. Ah, foi tudo isso que eu falei. Foi tudo isso que eu falei até agora. A responsabilidade do Amém. profeta é ser profeta primeiro dentro da sua casa, depois ser profeta lá para fora, Amém. né? Porque muitas É vezes eu isso aí. entendo assim, olha, que muitas vezes você quer fazer lá fora, mas dentro você está falho, né? Então, às vezes a pessoa tem assim o profeta como um desvairado que vai e faz a coisa toda alocada, que é aquela coisa toda doida, que não dá. Não, a gente tem pé no chão, a gente tem família, a gente tem as coisas ordenadas, os filhos, né? Primeiro lugar a nossa casa, primeiro lugar a nossa família. E tem uma coisa que eu levo bem a sério: Deus, família e o resto. Né? Então a gente sempre tem isso no nosso coração. Então eu creio assim que o profeta, primeiro ele precisa de atuar dentro da casa dele, assim como o apóstolo, como o evangelista, como qualquer ministério que for. Todos eles são Sim. iguais. Então nós como profetas, primeiro dentro da nossa casa e depois a gente vai fazer lá para fora, né? Então, e no caso, eu não sei se ele quis dizer isso, no caso de você dar os direcionamentos dentro da nossa casa, é bem mais fácil. É bem mais fácil, porque a gente vê, né? E eu cresci na casa do profeta, a busca é um pouquinho maior, é mais intensa, porque a gente é mais intenso, né? Sim, O sim, profeta é mais somos. intenso. Então, tudo é mais intenso, né? E a gente, às Amém. vezes, está vendo alguma coisa e fala assim, olha, eu estou vendo, né? Não, mas vai buscar o profeta de lá de fora. Então, vai buscar o profeta de lá de fora, porque eu sou mãe, né? Então, tem isso, né? Ah, Mas é maravilhoso. Graças a Deus, eu tenho uma casa muito abençoada. Muito, muito amém. abençoada. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu fico feliz em ter, né, todo esse esclarecimento para as famílias que são da nossa igreja, as famílias que estão aqui também acompanhando essa live, para ter esclarecimento, porque né, tem famílias que têm dúvidas, né, com relação às maldições. Então, tudo que você Sim, falou foi muito esclarecedor com relação a quem vai quebrar a maldição é a pessoa, é ela mesma que vai quebrar essa maldição, né? Os pais presentes, tudo isso junto. A importância dos pais junto, o sim. exemplo, a partir de mim só bênção, né? Tomar isso É, aí, ter uma isso. conversão verdadeira e genuína. Então, tudo isso aí faz Amém. parte, para não ter aquela questão, né, de a pessoa de repente pensar que precisa ter algo mágico para
quebrar a maldição. Não. Não, ela mesma, né, tem que ter essa força de vontade e mudar de vida, ter uma conversão, né? Mudar de lado. Isso. Um Tem que ter posicionamento. posicionamento. Vamos supor assim, olha, está acontecendo alguma coisa aqui, você está vendo que está errado, vamos mudar. E para mudar, requer força, requer atitude. Sim, não é, sabe? Não é fácil. Né? Não é fácil, não é fácil. Não é uma coisa que você faz assim e vai, não. Mas tem que ter um posicionamento, tem que ter, sabe? Então, eu creio assim, que isso é o mais difícil. Sabe, às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou fazer uma lista e eu vou lá para a pastora vai orar comigo e vai quebrar as maldições. Tudo bem, vamos orar, mas se não tiver posicionamento, vai continuar. Se não for curar os traumas perante o Senhor, vai continuar. Nós temos que resolver esses problemas, né? E tomar posicionamento, para que essas maldições não venham fluir. Na minha família tem muita maldição do lado de lá. Meu Deus do céu! Se os meus filhos fossem colher, se a minha casa fosse colher, misericórdia. Mas eu fiz que nem teu sogro. Daqui para lá é outra coisa. Até amém. aqui, daqui para lá não passa. Daqui para lá não passa. Entendeu? Né? Então, é assim. Tem mais uma pergunta aqui. Existem pessoas viciadas em oração de quebra de maldição? Na tua visão, existem pessoas que são viciadas nessas orações? Existem? Existe. Existe. Oh, quebra de maldição e cura interior. Em campanha, né? Participam das campanhas, sim, né? Existe, Quebra a maldição. Sim. Oh, meu Deus. Sim, existem pessoas muito viciadas. Elas acham assim que né? Então tem uns que acham que tudo é maldição, e aquela coisa, sabe, que faz vicia, porque tem que entrar todos os lugares de quebra de maldição, tá ali. E, né, esse existe sim, muito. Eu acho que é porque volta, né? Não tem assim os princípios, né? Quando muda de vida, tá na bênção, e aí de repente ela volta para os princípios antigos, a maldição vem tudo de novo, tem que quebrar de novo, aí fica aquela coisa, né? Aquele círculo. Ela tem uma maldição financeira. Ela tem uma maldição financeira na família. A família não consegue prosperar, não consegue ter nada. O que ela tem que fazer quando ela se converte? O que a Bíblia manda ela fazer? Dar dízimo, primiciar, dar sua oferta. Ela não faz o que Deus manda, mas ela quer ser livre da maldição. Você entendeu? Eu posso até orar com ela, quebrando esta maldição e pedindo ao Senhor que o Senhor prospere, mas dentro da palavra de Deus, a única coisa que me faz prosperar é cumprir princípio. Não existe não existe um outro meio. Não diz que tem uma oração poderosa que vai me fazer prosperar. Existe eu vou me cuidar. A pessoa não cuida da saúde, não come direito, não cuida de nada, aí fica doente. Mas sabe o que é a maldição? Porque a minha mãe tinha pressão alta, meu pai tinha pressão alta, tinha isso, tem aquilo, que outro. Não. Em Cristo Jesus, todas as coisas são renovadas, certo? Então, eu vou quebrar a maldição lá atrás da hereditariedade das enfermidades e eu vou cuidar da minha saúde daqui para frente, para que ela seja boa. Você entendeu? Para que eu não ia continuar. Então, tem a oração e tem a atitude de mudar, de mudança. Não pode continuar do mesmo jeito, né? E os princípios que eu tenho que cumprir. Princípio não vai permitir que o diabo entre, né? Então, eu não gosto dessa coisa, eu não sou contra quebra de maldição, nem cura interior, porque eu fui, desde o princípio, vivi nisso, eu sou intercessora, não tem como você se libertar disso, eu vim fazendo quebra de maldição de cidade, de território, você entendeu? Então, eu entendo isso daí, só que tem uma coisa, a partir daí tem que ter uma mudança. Não é ficar o tempo todo e tudo tem que fazer quebra de maldição e tudo tem que fazer quebra de maldição. Tem que ter atitude. É difícil obedecer a Deus.
É difícil andar dentro dos princípios da palavra. É muito difícil. Então tem desculpa para isso, tá? Que nem nós estamos lendo aqui, olha. Elias procurará fazer com que o coração dos pais se retratem aos seus filhos e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça, com maldição. Por que a maldição vem? Porque o pai não se retratou para o filho e porque o filho não se converteu ao pai. Por que o filho não se converteu ao pai? Porque o pai não se retratou ao filho. Está escrito aqui. São Aí a as gente vai duas achar partes, né? As duas As partes, duas o pai e o filho. As duas partes. Se eu sou mais, eu penso assim, olha, se eu me sinto maior que você, na idade, no conhecimento, se você faz alguma coisa, eu preciso de chegar com você, eu preciso ver aonde foi que eu falhei e me retratar com você. O que é retratar? Explicar, expor, você entendeu? Vamos entender isso que aconteceu. Quando nós fizermos isso, nós duas vamos chegar a uma conciliação. Você vai falar, poxa, pastor, é verdade, profeta, olha aí, né? E eu vou falar, tá vendo, filha? Tá, olha, eu também te peço perdão, porque aqui, você tá vendo? Isso aí, o Senhor não vai ferir a terra com maldição, porque teve uma reconciliação. É isso que ele está Aleluia. falando aqui na palavra. Então, quando ele fala lá em Efésios, né, que é para os pais, pais, não irriteis os vossos filhos. Quer dizer, se irritar, volta, vai consertar. Você não é super pai, não existe esse negócio de eu sou super, que eu não vou nunca errar. Eu chego para os meus filhos e falo perdão. Ontem eu fiquei muito brava com meu neto. Eu botei um almoço na mesa e um dos dois falou uma coisa e o outro retrucou. E eu, antes que nós chamássemos a atenção do menor, o maior quis chamar a atenção do menor. Na mesa eu falei tudo bem, depois eu fiquei brava com ele e eu passei dos limites, de tão brava que eu fiquei com ele. Eu fiquei muito brava com ele por causa daquilo que ele fez. E aí eu falei, poxa, eu passei dos limites agora. Dei um tempinho. Aí subi no quarto, sentei com ele e falei, filho, você perdoa a vovó? Sabe o que aconteceu? A vovó, aquela hora, ficou muito irritada. Porque se você tomou o lugar, nós não podíamos corrigir ele, o pequeno. Porque você tomou o lugar. Então tá errado isso, você entendeu, filho? Aí ele, entendi, vó. Aí eu falei, então eu fiquei brava com você por causa disso, então não é, sabe? Então você me perdoa, tá? Depois eu tava pensando, tá? Então você me perdoa, vamos tratar de fazer de maneira diferente depois? Senão a vovó não consegue corrigir nem a vovó nem a mamãe. Aí ele disse, tá bom. Eu falei assim, então agora vai lá, porque a mamãe também ficou brava, vai lá conversar com a mamãe. Aí ele foi, deu um abraço na mãe, aí eu abracei ele, tudo. Nossa família vive assim. Nós vivemos assim, um pedindo perdão para o outro, sabe? Tem uma coisa que eu e meu filho fazia, e isso começou com meu filho, e nós continuamos como família. Tem um dia que a gente senta e a gente vai analisar as coisas que errou e um pede perdão para o outro. Ah, eu fiz esse negócio aqui assim. Aí, é verdade, você fez mesmo. Ah, então eu fiquei com raiva. Então, mas eu já estou pedindo perdão agora. Não, eu entendi. Sabe aquela coisa gostosa de se retratar um com o outro? É uma delícia isso. É uma Importante. delícia. É o exemplo a ser seguido, né? Isso é importante, importantíssimo. Sim. Isso daí vai quebrando aquela coisa de ficar com aquela mágoa, aquela tristeza, sabe? E os outros que estão chegando, como os netos, eles já estão chegando e eles estão vendo que nós somos assim e eles continuam. Você entendeu? Então não tem problema nenhum de se resolver, de se acertar, não tem problema nenhum. Então isso faz com que Amém. isso aqui, ó, ele não venha e fira a terra com maldição. A terra que ele está falando pode ser a nossa casa, pode ser a nossa família, né? Então, para que ele não Sim. fira com desgraça, então antes disso, vamos nos retratar, vamos nos acertar, né? Vamos dar oportunidade para que o nosso filho venha e se converta, né? Amém. Ora, para que o coração dos filhos se convertam aos seus pais. É Amém. muito importante, mas parte de nós. Sim, amém, maravilhoso. Foi muito bom esse tempo que nós tivemos aqui, muito esclarecedor tudo isso. E eu queria que você já fosse, né, as considerações finais. Então,
para todo mundo que está aqui participando, que esteve conosco. Siga, né, nossa página, o nosso perfil, Pleno Louvor Church, e também da profeta Cida Nicolau. Esteja conosco, porque essa semana nós teremos lives todos os dias, terça, quarta, quinta, sexta, e a gente vai estar fazendo live. Amanhã estaremos com a pastora Adriana Teves, desmascarando o ocultismo. Na quarta, missionária Ana Ribeiro, quebrando as cadeias da alma. Na quinta, o apóstolo Sandro Valentim, restaurando a identidade da igreja. E na sexta, o pastor Isaías Mendes, restaurando os dons espirituais. Então, foi ótimo a gente estar aqui. E aí vamos às considerações finais, pastora Cida, né? Profeta Cida. Amém, amém. Vamos ver, é pastora, é profeta, é mãe, é tudo, qualquer coisa. é tudo. Amém. Então, olha, eu agradeço vocês, tá? É um prazer estar aqui junto com vocês. Eu estou muito feliz mesmo de estar. Quando o Isaías falou para mim, eu falei, claro, Isaías, de todo o coração eu vou sim, né? Aí o pastor Marcelo me chamou e falou que era você. Estou feliz de te conhecer também, estou te conhecendo agora. Igualmente. Feliz de te conhecer. Também estou tá? feliz de conhecer. Amém, amém. E como profeta, eu quero dizer para vocês, me aqui, tá? Para te ajudar Amém. naquilo que você precisar. Vamos lá. Obrigada. Deus colocou no meu coração para me dar um curso de avançado, um curso avançado para profetas. Então, um curso onde, uma das coisas, né? Nós estamos falando, deixa eu falar uma coisa aqui. Uma das coisas que a gente vê nos profetas é que eles não conseguem se colocar dentro daquilo que eles precisam para poder romper, né? Eu sofri muito, mas eu aprendi como que nós precisamos de nos portar, como que nós vamos de nos colocar para você ver romper dentro do seu chamado, aquilo que você está fazendo, aquilo que você foi comissionado para fazer, né? Então, muitas vezes as pessoas não entendem, os profetas às vezes ficam todo confusos, não sabem como se comportar dentro da igreja, não sabem como se comportar numa chamada, não sabem como se comportar numa missão que Deus dá, porque Deus dá missões para o profeta, e o profeta tem que saber como fazer, entender a chamada de Deus, entender como reagir, como fazer. Então o Senhor disse para mim esses tempos que eu preciso de fazer isso. Então eu quero começar um curso avançado para profetas, para ensinar todo esse tipo, como ser um profeta de ofício, né? Eu quero ensinar. E eu preciso fazer isso, Deus está colocando aqui no meu coração. Eu quero aprender, eu preciso aprender, eu quero aprender. Eu sou irmã da Débora, né? Esposa do Isaías, meu cunhado. Ah, sim. Então, e assim, eu tenho aprendido bastante com ela, mas assim, eu preciso muito mais, que é uma coisa assim, para mim, nova, né? Apesar que eu sempre tive todas essas características, mas agora mesmo, esse ano que eu fui ungida, então uma coisa bem, bem recente. Mas que bom, amém. Fico feliz. Amém, amém. Vamos lá. Amém. Vamos ajudar Você pode... profetas. Amém. Vamos então agradecer ao Senhor. Amém, posso sim. Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, por esse tempo na tua presença, Pai, um tempo tão importante, Senhor, falando de uma área tão importante que é a família, Senhor Deus, muito obrigada. Senhor Deus, muito obrigada por cada pessoa que participou desta live, Senhor, cada pessoa que esteve aqui conosco e aquelas que ainda vão assistir. Senhor, nós queremos abençoar, nós queremos te pedir que o Senhor entre em cada casa, em cada família, Senhor. Senhor, todo aquele que precisa hoje de ter um encontro com o Senhor dentro das suas casas. Senhor, que seja esse o dia, Pai, que o Senhor entre, que o Senhor dê força, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, graça, Senhor Deus, força, Senhor Deus, para que todos possam, Senhor, romper essas maldições, Senhor Deus, tudo isso que tem, Senhor, atrapalhado a família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, venha ensinar cada um, Senhor, a romper com essas estruturas, Senhor
Senhor Deus, e que tem impedido, Senhor, de avançar como família. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a vida, Senhor, da tua filha, a vida do seu esposo, toda a igreja, Amém. Senhor, todos os pastores desse ministério, Senhor, os líderes, eu quero abençoar, Senhor Deus, todo esse tempo agora de que eles vão continuar com essas lives, Senhor, que cada um, Senhor Deus, possa ser tremendamente usados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, que nossas famílias, Senhor, que as famílias, Senhor, das nossas igrejas, da igreja do Brasil, Senhor Deus, possa romper. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. 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 Amém, Obrigada. querida. Muito Amém. obrigada. Deus te abençoe. Amém. Beijos. Amém, querida. Que Deus abençoe você também, Amém. tá? Um abraço bem grande. Outro. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.